Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui. Sou a professora Márcia Farias e nessa aula nós vamos falar sobre os principais métodos de custeio utilizado pelas empresas brasileiras. E esse conhecimento é fundamental para a sua formação, porque ao realizar os procedimentos relativos ao custeio de produção de determinada entidade, será possível avaliar o sistema de custeio utilizado ali e os seus respectivos efeitos contábeis e fiscal. Vamos conhecer quais são esses métodos? E a nossa aula terá como objetivo aí reconhecer as características do custeio por absorção, compreender o custeio variável e entender a diferença entre o variável e o absorção e conhecer o custeio ABC. Mas o que vem a ser sistema de custeio? É um método utilizado para apropriar os custos de produção aos produtos. Então, a definição do sistema de custeio, ela pode ter grande influência nos custos de uma empresa, pois, de acordo com o sistema que é adotado, determinados custos podem ou não fazer parte do custo de produção. E é fundamental saber qual custeio, o método de custeio, é mais adequado para a situação da empresa. E nós vamos, então, começar a partir do custeio por absorção. E esse custeio por absorção, ele tem algumas características principais. Primeira, ela atende os princípios da contabilidade. Segundo, ela apropria os custos incorridos, todos os custos incorridos aos produtos fabricados, seja custo direto, indireto, fixo ou variável. E ele é o único aceito pela legislação fiscal. E para facilitar o entendimento, nós apresentamos aqui um fluxograma. Então, toda empresa ela tem gasto. Eu vou pegar os gastos dessa empresa e separar despesa para um lado e custo para o outro. As despesas eu vou lançar direto na DRE dessa entidade. Já os custos eu vou agora precisar separar custo direto e custo indireto. Então, as despesas é despesada direto aqui na DRE e agora os custos direto eu vou lançar direto no produto. Por quê? Porque o custo direto é aquele que eu identifico com facilidade quanto cada produto consumiu. Já o custo indireto, eu não consigo identificar e eu vou precisar de utilizar de critérios de rateio para então fazer a alocação desses custos aos produtos produzidos. E no momento da venda, eu tenho então o custo de produção que vai ser lançado, despesado lá na DRE. E nós trouxemos aí para vocês um exemplo. Eu tenho a empresa JD que produz 5 unidades de determinado produto W. No mês de janeiro ela incorreu em custos variáveis por unidade de 1.000, custos fixos totais no valor de 8.000 e a empresa vendeu 3 unidades por 4.000. Vamos ver o impacto desse resultado aqui na DRE pelo custeio por absorção? Primeira coisa, custeio por absorção, eu vou lembrar que ele absorve todos os custos do período. E aí nós vamos ter uma receita de venda de 4 unidades vezes 4.000, 12.000, e o custo de produto vendido vai ser o quê? Uma parcela de custo fixo e uma parcela de custo variável. O custo fixo do período foi 8.000, dividido pela produção de 5 unidades, multiplicado por 3 unidades vendidas, nós vamos ter uma parcela de custo fixo aqui no CPV de 4.800. Custo variável 3.000, porque é 1.000 por vezes 3 unidades vendidas. O lucro bruto 4.200, resultado do lucro líquido 4.200. Aí nós vamos ver o impacto disso no estoque. O estoque da entidade ficará com uma parcela de custo fixo e uma parcela de custo variável, porque foram 8.000 dividido pela produção total, multiplicado pelo que sobrou no estoque, nós temos 3.200, mais a parcela de custo variável, tem um estoque de 5.200. Vamos ver esse mesmo exemplo lá pelo método do custeio variável. Mas antes, esse custeio variável ele pode ser chamado de custeio direto ou gerencial. E o que você precisa saber sobre custeio variável é que os custos fixos, eles são tratados como despesa do período. É lançado direto ali na DRE. E que ele é muito utilizado para fins gerenciais, pois ele não atende à legislação fiscal e também fere o princípio da competência. E eu apresento aí para você um fluxograma
desse método? Eu tenho, assim como no absorção, os gastos. Vou olhar para esses gastos e agora eu vou separar os gastos, as despesas, vou lançar direto no DRE, vou pegar os custos e agora vou separar o que é um custo variável e o que é um custo fixo. Então, o custo fixo eu vou lançar direto na DRE, vou reconhecer como despesa do período que nós acabamos de falar, e os custos variáveis vão ser lançados lá no CPV da entidade, no custo de produção. E aí veja o exemplo que nós fizemos agora há pouco, ele pelo custeio variável. Vamos ver a diferença que fica no custeio variável? Então, no custeio variável, o CPV vai absorver somente o custo variável. E a parcela que ficou no estoque? Também só o custo variável. Então, veja, a receita de venda muda alguma coisa? Nadinha, permanece a mesma. Agora, o meu CPV aqui, ele vai ter parcela somente do custo variável, que é 1.000 unidades vezes 3, vai dar 3.000. O lucro bruto, 9.000. Lembra que nós falamos que aqui eu vou lançar o custo fixo como despesa. Eu vou despesar direto na DRE, pelo valor total do período, que foram os 8.000. Assim, eu tive aqui um lucro de quanto? De R$1.000. E o estoque? Olha o impacto no estoque. Eu tenho somente parcela de custo variável. Assim, o estoque passa a ser no valor de 2.000. Então, nós podemos perceber que, pelo custeio variável e o custeio por absorção, ele terá um impacto, sim, no CPV, porque pela absorção ele absorve tudo, fixo e variável. E o estoque, a parcela do que não foi vendido no período que ficar no estoque, também vai ter uma parcela de fixo e variável. Já no variável, ele vai absorver somente o custo variável no CPC. E no estoque, se não vender tudo, eu também vou ter somente a parcela de custo variável, porque a principal diferença entre os dois custos está exatamente no tratamento dado aos custos fixos, porque nós vamos reconhecer eles, olha, como despesa do período, despesando esses custos fixos direto na DRE. Agora que nós já sabemos a diferença entre os dois, vamos então falar um pouco sobre o custeio por atividades, o custeio ABC. Esse é um método de custeio que tenta reduzir a arbitrariedade do rateio dos custos indiretos. Por quê? Porque aqui eu vou atribuir os custos indiretos primeiro às atividades e depois que está nessas atividades é que eu vou lançar ele aos produtos, alocar os produtos. Então, a diferença fundamental do custeio atividade para o ABC e o absorção está justamente no tratamento dado dos custos indiretos. Então, nós vamos ver que o custeio por atividade, ele faz uma análise mais criteriosa para fazer a alocação dos custos. Por que mais criteriosa? Porque ele vai utilizar 2 estágios. No primeiro estágio, ele vai pegar esses recursos gastos aí na produção e vai alocar eles, lançar isso daí lá nas atividades. Vai identificar quais são as atividades que tem na entidade e vai alocar esses recursos nessas atividades. Depois que estão nas atividades, aí sim eu vou fazer a alocação desses custos aos produtos. Então, olha, se eu tenho um produto que não passa em determinada atividade, ele não vai receber parcela de custo indireto daquela atividade, já que ele não passa naquela atividade ali. Então, aqui eu tenho uma forma mais fácil e mais precisa de alocação desses custos indiretos. E eu apresento para você um fluxograma ali do professor Silvio Crepaldi, que ele fala, custo é o que gastamos. E a atividade é como gastamos. E os produtos, por que gastamos. E ele apresenta claramente aí esses 2 estágios, que no primeiro momento eu vou identificar os gastos, jogo esses gastos nas atividades. Depois que estão nessas atividades, eu vou verificar quais os produtos que passam nessas atividades para então fazer a alocação desses custos indiretos. Então, agora nós já sabemos aí que a decisão da escolha do sistema de custeio vai influenciar os valores de custo de produção e, consequentemente, o estoque e o resultado da entidade. Desejo a você bons estudos e até a próxima!